Glória a Deus. Vocês já viram, irmãos, que na nossa época, quantas pessoas elas acreditam em fábulas? A palavra de Deus diz que no final dos tempos isso aconteceria, amém? As pessoas acreditariam em fábulas, em histórias, mas que nós deveríamos olhar para a palavra de Deus, amém? Os nossos olhos têm que estar na palavra do Senhor. Então, irmãos, existe um dito popular muito grande aí fora, que as pessoas costumam dizer, né, que a palavra tem poder para matar ou para dar a vida. Já viram? E que se eu amaldiçoar vocês, vocês vão ser amaldiçoados. A Bíblia diz, irmãos, que ninguém pode abençoar aquilo que Deus abençoou. Então, será que as palavras que eu disser vai amaldiçoar alguém, irmãos? Mas tem um monte de gente aí que está com a sua vida fracassada porque diz, fulano me mandou uma palavra de maldição. Por isso que a minha vida é desse jeito. Sua vida é desse jeito porque as decisões que você viveu até hoje foram tomadas por vocês. Mas é o fim? Não. É só entender que a tua vida, ela é movida em primeiro lugar pelas tuas decisões. A Bíblia diz, assim como tu pensa, assim vai ser. Então você toma a sua decisão e toda consequência, toda escolha tem uma consequência. Sim ou não? Isso é a lei, irmãos, do mundo. Jesus nos ensinou o seguinte: Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, ele não vai colher. É assim, irmãos? Ele vai colher. Aquilo que ele plantar, ele vai colher. As decisões que nós tomamos na nossa vida vão influenciar na nossa caminhada. E não importa quem diga o contrário. Fulano falou de mim, então não dá certo porque fulano falou de mim. Pare com isso, irmãos. Nós não somos mais meninos espirituais. Nós temos comido da verdadeira palavra de Deus. E entendemos agora, através da Bíblia, o que é o significado de cada coisa. Amém? É por isso que hoje nós vamos revelar para vocês os incríveis segredos, irmãos, da palavra de Deus. Está escondido lá. Tem gente que ainda não se aplicou para estudar, mas está pegando devagar, irmãos. Amém? Esses segredos é que vão mostrar para vocês que a decisão que nós tomamos é que faz influência na nossa vida. Então vamos deixar de ser crente meia boca e dizer, porque fulano me amaldiçoou. Sai disso, irmão. Sai dessa neura aí e vai para a palavra de Deus, porque maior é o nosso Deus. Amém? Então, hoje nós vamos aí nesse sermão, a língua como ensinamento. Amém? E a palavra-chave para esse sermão de hoje é Provérbios capítulo 18, versículo... Vamos ler? Todo mundo já tomou café? Então pronto, então está todo mundo forte. Com leite aí, eita, agora ficou mais forte ainda. Amém? Lembra que eu falei para vocês? Quando chega na vírgula a gente respira, tá, gente? Vamos lá, todo mundo junto. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a lança comerá seu fruto. Provérbios 18, 21. A vida e a morte estão no poder da língua. Aquele que ama comerá do seu fruto. Me faz lembrar até do Jardim do Éden, né? Comer um fruto lá que não podia comer. Coma de todo fruto. Só não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Tá falando de fruto, irmãos? Então hoje nós vamos aqui entender parte, amém, irmãos? Hoje eu vou explicar para vocês isso apenas no Antigo Testamento. Domingo que vem a gente vai dar seguimento ao Novo Testamento e o Apocalipse, amém? Mas hoje só para a gente ter uma base, irmãos. A nossa vida espiritual, ela tem que ter base, irmãos. Para quando o vento bater, a casa não cair, amém? Então, vamos lá. A língua, ela não é
só a palavra. A língua, ela é a ferramenta pelo qual o ensino, ou seja, a palavra, a doutrina. Quando eu estou falando de palavra, irmão, não estou falando do ABC, não. Estou falando de doutrina. Amém? E o que é doutrina, vocês sabem? Ensinamento. Amém? Ensinamento. Doutrina é ensinamento. Então, a língua é a ferramenta pelo qual esse ensino, essa doutrina entra aonde? No homem, irmãos. É através da palavra. Quando se fala de língua, não está falando de língua, irmãos. Vocês lembram que a Bíblia fala figurativamente? Se o poder tivesse na língua, irmãos, quando o profeta morresse, era para a gente ir lá cortar a língua dele e guardar no bolso, né? Sim, não faz sentido? Não é na língua que está o poder? Então vamos lá e corta a língua dele e guarda no bolso. Porque a Bíblia não está falando, irmãos, de língua física e nem está falando de idioma, está falando de ensinamento. Amém? Então, através dessa língua, que esse ensino, esse ensinamento, ele entra no homem, através do ensinamento que ele recebe. Cada um de vocês é um profissional aqui diferente. Sim ou não? Cada um tem uma profissão. E a profissão, alguns tiveram que estudar para ter essa profissão. Ela entrou através do quê? Do ensino. Amém? Então, quando se fala de língua, está falando de ensinamento. Não exatamente o ensinamento, mas é a ferramenta que coloca o ensinamento aonde? Dentro do homem. Amém? E aí depende do alimento que você vai comer. Vamos ver aqui, Provérbios capítulo 5, versículo 2. Provérbios 15, 2. Provérbios capítulo 15, versículo 2. Vamos lá? A língua dos sábios adorna mas a estultícia. Provérbios capítulo 15, versículo. Então vamos lá, irmãos. Primeiro a gente tem que saber o que está falando aí, pelo menos o português, né? Porque se eu não sei o português, qualquer um me fala qualquer coisa. Estultíssimos. É um substantivo que define a qualidade de quem é estulto, ou seja, alguém que demonstra estupidez, tolice ou falta de bom senso. Quando as pessoas vêm para a casa do Senhor e recebem o ensinamento, irmãos, que vai dizer que elas vão ter uma coisa que elas nunca vão ter. Só tolo para acreditar nisso, sim ou não? Se vocês vierem aqui e trouxerem para mim R$1.000, lá o trabalho que você irmão Manuel, que o senhor é funcionário, o senhor vai ser patrão. Pelo amor de Deus, irmãos. Como é que a pessoa pode acreditar numa coisa dessas? Olha, irmão, se nós fizermos uma campanha de 7 dias, Deus vai fazer isso ou vai fazer aquilo outro? Isso é uma tolice ou não é, irmãos? O ensinamento, a palavra que está se ensinando, é uma palavra boa ou é uma palavra ruim? Ela está dando vida ou ela está dando morte? Com certeza, irmãos. Qualquer palavra que não nos conduza para a vida eterna, para Jesus, para o conhecimento e o entendimento, não vem e procede de Deus, irmãos. Por quê? Quando Jesus estava andando com os discípulos, irmãos, ele deu a palavra para os discípulos. E ele ensinou. Ele ensinou o quê? Ele ensinou o que haveria de acontecer com ele no livro da lei, no livro dos profetas, nos salmos. Ele ensinou. E ele estava dizendo, olha, aqui está dizendo, eu preciso morrer. Ser sacrificado pelos escribas e os fariseus, para que ao terceiro dia eu possa o quê? Ressuscitar. Eu preciso morrer, eu preciso padecer. Ele passou o tempo todo falando aquilo para os discípulos, irmãos, preparando o quê? O coração deles. Não é fácil você ver quem ama morrendo, sim ou não?
Não é fácil, irmãos. Então ele estava preparando o coração deles para entender as profecias que iriam se cumprir. Mas em determinado momento Jesus fala mais uma vez: olha, é necessário eu morrer para poder ressuscitar o terceiro dia. E é necessário eu morrer para ir até o Pai, para rogar a Ele, para que envie para vocês um Consolador. E o que o Pedro fala? Ah, não, Senhor. Isso de forma nenhuma isso pode te acontecer. Opa! Saiu do quê? Da verdade. E Jesus chama ele de quê? De Pedro? Satanás. Para trás de mim, Satanás. Porque você só entende das coisas da terra. Mas eu entendo das coisas do céu. Então toda vez que você vê um ensino, ensinando vocês para as coisas da terra, de quem que é, irmãos? Irmão João, cadê a sua S10? Traz aí para a gente sacrificar ela e o senhor vai ganhar 2 S10. Foi assim ou não foi? Vai ter que sacrificar. Mas a S10 vai ser aqui na terra ou vai ser lá no céu? A promessa que se é feita aí fora, irmãos. O ensinamento que se dá aí fora. A doutrina que se dá aí fora. É para o céu ou é para a terra? Irmãos, todo mundo que se prepara para receber alguma coisa na terra, ele não está pronto para uma coisa. Para a morte. Só ensina as coisas nesse mundo e as pessoas se apegam a essas coisas da terra. Essas coisas todas, irmãos, vão passar. Passarão céus e terra, mas a palavra do Senhor permanecerá eternamente para sempre. Então qualquer língua, qualquer ensinamento que venha até nós para nos dar as coisas deste mundo aqui, não é um ensinamento bom, irmãos. O irmão Manel está aí, que o diga. Quantos propósitos foram? Não foi pouco não, irmão. Deu muito dinheiro para a igreja. Esperando coisas aonde? Aqui na terra. Mas vai lá hoje, oferece para ele isso, para você ver. Pergunta se ele quer. Agora ele tem o conhecimento da verdade. Agora ele fala a língua de Deus ou de Satanás? Agora ele fala a língua de Deus, irmãos. E quando fala em língua, está falando do quê? Da ferramenta que dá o ensino. Se eu dou um ensino bom, vai dar o quê? Vida. Se eu dou um ensino misturado, eu pego a palavra de Deus e começo a misturar. Olha, Deus vai fazer. E eu conto para vocês a história de Davi. Olha, Davi foi vencedor, você vai ser vencedor também. Ele tinha a pedra, derrubou o gigante, você também vai derrubar o gigante. Isso é só história, irmãos. 1 Timóteo capítulo 4 fala isso. O Espírito diz expressamente às igrejas que no final do tempo muitos apostatariam da fé, dando ouvidos a espíritos o quê? Enganadores. Espírito não é palavra? Palavras enganadoras. Mas a palavra sai sem a língua? Nenhuma palavra pode existir se não tiver a língua para transmitir essa palavra. Então nós precisamos entender que quando a Bíblia está falando, irmãos, ela é espiritual. Não é carnal. Ela é espiritual. É por isso que o apóstolo Paulo disse, as nossas armas, elas não são carnais. Elas são o quê? Espirituais, poderosas para derrubar muralha. E todo pensamento contrário à vontade de Deus. Todo pensamento que é contra a vontade de Deus. Quem é que tem que derrubar? Sou eu? Não, é a palavra, porque ela é a arma que Deus está nos dando agora. Mas antes, irmãos, a gente tinha uma arma que não tinha munição, né? Estava quebrada. Ninguém conseguia entender o que estava escrito dentro dela. Por quê? Porque era necessário chegar num tempo determinado, irmãos. Eclesiastes capítulo 3 fala isso. Há um tempo determinado para quê? Para todo propósito. Aonde? Debaixo do céu. Aqui na terra, irmãos, Deus tem um propósito. E esse propósito tem um tempo.
E esse tempo está dentro da palavra de Deus. É o ensinamento sobre as profecias e o cumprimento das profecias. Se tem profecia, ela vai se cumprir, sim ou não? E ela não vai demorar, irmãos. Mas se demorar, é para a gente fazer o quê? Esperar. Espera. No nosso tempo agora, a gente está vivendo um tempo de cumprimento de profecia, irmãos. E é a profecia que vai nos levar para onde? Para a vida eterna. Só que muita gente está mais preocupados com o que vai ficar aqui, com o que tem aqui, do que com a sua salvação. Jesus falou, aquele que veio do alto, ele fala das coisas do alto, irmãos. E o que é da terra? Fala do quê? Do que é da terra. Então, se a gente vê que tem língua, tem pessoas dando essa sabedoria, esse ensinamento da terra, significa que eles são da terra, irmãos. Todo ensinamento que você vir, que fala sobre as coisas desse mundo, você vai ter, você vai alcançar, você vai vencer, você vai... Isso aí é coach, irmãos. Para fazer uma cosquinha na tua alma. Para ver se você se alegra um pouquinho da tristeza que você vive. Sabe do quê? Das decisões que você mesmo tomou da sua vida. A sua vida, irmãos, ela é decisão ela é a consequência da decisão que você tomou. Não tem nada a ver com Deus. Ah, Deus, por que eu sofro? Ah, Deus, por que tudo... Irmãos, Deus, Ele já nos deu a sua palavra. E através dela a gente pode alcançar a vida eterna. Nós precisamos consertar a nossa vida agora, segundo o que? A palavra de Deus. Por muito tempo nós estávamos enganados, irmãos. Tem crente aqui que deve ter 20 anos de crente, eu acho. Quantos anos o senhor tem de igreja, irmão João? 11 anos. Tem alguém aqui mais antigo do que ele? O senhor tem quantos anos, irmão Manel? 21. E o senhor, irmão? 1 ano. Dá bem. 27. Olha aí, ó, Lindomar, 27. Eu tenho 20 e poucos, irmãos, de igreja. Nós deveríamos ser mestres nessa altura desse campeonato. Sim ou não? Deveríamos conhecer a Bíblia de cor e salteado. Conhecíamos? De forma nenhuma. Porque a gente não tinha o quê? O conhecimento. A gente não falava essa língua. A gente não falava a língua de Deus. A gente falava a língua dos homens. Os ensinamentos dos homens. A sabedoria dos homens. Mas a Bíblia diz que vai chegar um tempo que a sabedoria dos homens será o quê? Aniquilada. Esse é o tempo, irmãos. Que essa sabedoria dos homens que nós temos, ela vai ser aniquilada. E vai entrar em nós a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus. Quantos essa manhã estão buscando a sabedoria de Deus? Diga amém. Continue, irmãos. É uma caminhada longa. Tem muita coisa ainda para a gente entender e aprender. Tem muita coisa que está se fazendo novo na nossa vida agora através da palavra de Deus. Eu conheço pessoas, irmãos, que começaram a estudar. Sabe o que elas iam fazer antes de estudar? Algumas delas iam tirar sua própria vida, irmãos. Crentes de muitos anos. Vocês já viram quantos pastores aí já se suicidaram? É um bocado, irmãos. Pastores, irmãos. Aí a culpa é do povo que bota cargo pesado em cima do pastor. Será que é isso, irmãos? Claro que não. É porque não tem o quê? O ensinamento, a sabedoria de Deus. Só que vocês sabem o que é a sabedoria de Deus para o mundo? Quem sabe? A sabedoria de Deus para o mundo, ela é loucura. Por quê? Porque a gente está dizendo que isso é espiritual. Porque eu estou dizendo que língua não é uma língua e nem é um idioma, mas é um ensinamento que Deus dá quando é bom. Mas quando é ruim, é Satanás que dá. Deus vai descer do céu para te ensinar pessoalmente? Sim ou não? Com certeza não. Satanás vai vir lá do inferno e ensinar vocês pessoalmente? Ele precisa do instrumento, irmãos. Ele precisa de uma carne.
Ele precisa da pessoa. Ele precisa de um cavalo para ele cavalgar aqui. Lembra? Quando dizia assim, conhece o fulano? Rapaz, o cavalo do diabo aquele cara. Cavalo do diabo. Ele não anda com ele não, porque é terrível. Então, irmãos, ele precisa de alguém. Mas como que ele vai entrar nessa pessoa? Vai vir assim um vulto, aí o vulto, aí entra nele assim? Não, irmãos. É pela palavra que entra no ser humano. Então, é pela palavra que entra dentro do ser humano. Se é a palavra de Deus, bênção. Se é a palavra de Satanás, maldição. Se é a palavra de Deus, vida. Se é a palavra de Satanás, morte. Mas é morte física? Claro que não, irmãos. Vocês acham que Satanás gosta que os cavalos dele morram? Vou dar um exemplo. Você pega um bandido, dá 5 tiros nele, ele não morre não. Mas está passando um pai de família do lado, o tiro pegou no dedão do pé dele, o pai de família morre. Quem já viu isso? Quem trabalha com segurança já está cansado de ver isso, irmãos. Pega um bandido, sapeca ali a porrada nele e ele não morre. Um pai de família está passando, pega um soco na cabeça, morreu. Vocês acham que Satanás vai deixar os cavalos dele subir assim fácil, irmãos? Com certeza não. Pega as informações dessas pessoas para você ver dentro delas o que tem. Nós, irmãos, somos o ser humano feito de informações dentro de nós. Nós somos, a nossa energia, a nossa força é a palavra que está dentro de nós. Você é reflexo do que tem dentro de vocês. O que foi que Jesus falou? A boca fala do quê? E o que contamina? É o que entra ou o que sai? Então é o que tem dentro de nós, irmãos. É isso que tem dentro de nós, as palavras que tem dentro de nós é que vai caracterizar se nós somos de Deus ou se nós somos de Satanás. Se nós viemos aqui para a igreja ficar atrás de bênção, de coisa material, essa palavra não é de Deus, irmãos. E eu também não estou dizendo que Deus não quer abençoar. Deus vai abençoar todo mundo que está no caminho dele. Porque ele sabe que quando ele abençoar dos seus servos, ele vai abençoar e vai ser bênção para quem? Para todo mundo, irmãos. O ímpio não. Ele é abençoado, é só para ele, sim ou não? Ele é abençoado, ele quer vir aqui na igreja mostrar que ele foi abençoado, que ele ganhou um carro, que ele tem um emprego melhor, mostrar para todo mundo que Deus é com ele. Porque ele tem algo material, irmãos. E os crentes têm vergonha disso. Poxa, olha, irmão, tem uma S10. Eu só lembro do irmão João, negócio de S10. Irmão, tem uma S10. Poxa, e eu tenho uma Bis. E eu tenho um Chevette. Acho que ele está mais no caminho de Deus do que eu. Será que é isso que vai medir, irmãos, quem é de Deus e quem não é? Mas algum tempo atrás era, sim ou não? Que olhava para o irmão assim, olha rapaz, irmão abençoado ali, ó, tem dinheiro, Deus é com ele. Qualquer igreja dessa que você for aqui nessa principal e dobrando para a direita ou para a esquerda, vai ser o mesmo pensamento, irmãos. O mais abençoado é quem tem mais. Mas eu sei que a maioria de vocês já estudou a parábola dos talentos, né? A igreja de Laodiceia, de Apocalipse capítulo 3, versículo 18, ela dizia, eu estou rico e abastado. Aí Deus chama ela de quê? Pobre, cego, nu, desprezível, miserável e desgraçado. Pega o embalo aí. Algumas está escrito miserável, outras está escrito desgraçado. Ainda está nu. Ainda está nu. Mas disse que tinha posses, irmãos. Salomão tinha muitas posses, irmãos. E aí, o que ele fez? Adorou a Deus? Se perdeu no tempo do caminho. As mulheres iam lá para ver Salomão, sua sabedoria. 700 mulheres, irmãos, e 300 concubinas. Deus dizendo para ele, não faz isso, não faz isso. Deus enviando os seus servos, não faz isso. O próprio Deus falou para ele, não faz isso. E ele vai lá e faz. Por quê?
Não, eu tenho que mostrar para as nações que eu sou um rei poderoso. Ele precisava mostrar para alguém que ele era poderoso? Com certeza não, sabe por quê? Porque não era ele que era o Deus de Israel. Era o Senhor Todo-Poderoso que era o Deus de Israel. É o Deus que é a palavra hoje. É o Deus que é a vida. É o Deus que é a luz. Ele era o guarda de Israel. Se o homem quiser guardar a sua casa, em vão ele vai guardar, se as sentinelas do Senhor não vigiar. Em vão, irmãos. Nós precisamos entender e olhar para dentro de nós hoje, no tempo do fim. Quem aqui acredita que é tempo do fim, irmãos? Diga amém. Só metade, outra metade pode ir embora. É o tempo do fim, irmãos. Nós estamos vivendo esse tempo agora. E nós precisamos viver com a mentalidade do tempo que nós vivemos. Jesus vem de novo aí e vai dizer para vocês: ô hipócritas, vocês sabem os tempos, mas não sabem o tempo que vocês vivem? Como é que é isso? Vocês andam como os ímpios andam. Vocês fazem o que os ímpios fazem. Porque o que influencia vocês não é o que vem de cima. Você não está preocupado com o que vem de cima. Se você tivesse preocupado com o que vem de cima, você deixava de fazer esse serviço que você está fazendo aí, que nem é de Deus, e estaria na casa do Senhor aprendendo a palavra de Deus. Se você soubesse o valor da palavra de Deus, você já tinha deixado tudo para seguir o Senhor. Porque a segunda vinda dele vai ser assim. Quando ele vier, será que ele vai encontrar fé nesse mundo? Imagina, irmão, como é que ele vai encontrar fé? As pessoas esperam em Deus somente coisas para essa terra aqui. Ele vem levar a gente para as coisas do céu ou para as coisas da terra? Para as coisas do céu, irmãos. Colossenses fala isso, depois você lê em casa. Se nós morremos com Cristo e com Ele ressuscitamos, nós agora devemos pensar nas coisas que são do alto, as coisas de cima, as coisas do céu. Mas como que eu vou pensar nessas coisas? Só se essa língua me ensinar, irmãos. Amém? Língua dos sábios adornam a sabedoria. Poxa, então o sábio morreu, eu vou lá e vou cortar a língua dele. Claro que não, irmãos. Eu preciso ter o conhecimento. Eu preciso ter essa sabedoria deles. Essa sabedoria ela é dada com o quê? Não é com ensino? Não é ensinando que a gente vai receber? Quanto tempo tem muitos aqui que estão estudando? Quanto tempo a senhora estudou, irmã Nazaré? 1 ano e quanto? 1 ano e muitos meses aí. 1 ano e muitos meses. Para ter o conhecimento da palavra de Deus. E ela está aí, ó, lavando as vestes dela, estudando aí a palavra ainda até hoje. É pouco tempo? Mas eu não tenho tempo para isso. Mas você tem tempo para televisão, para internet, para conversa fiada. Você só não tem tempo para Deus. Se Jesus voltasse agora, irmão, você já parou para pensar e dissesse assim: Evelyn, me segue agora. Não, ou é ou não é. Ou segue ou não segue. Tem muita gente que se Jesus chega hoje, chamasse eles, eles não iriam. Estão acostumados com as coisas desse mundo aqui, ó. Estão encostados. O ensinamento que está dentro deles, ó, encostou eles, irmãos. Igual o INSS encosta o quê? Um doente. Sinal que está doente, irmãos. Só que a doença é no corpo? A doença é na alma, irmãos. E para sarar essa doença na alma, só a palavra de Deus. Mas eu tenho que comê-las. Eu tenho que recebê-las. Eu tenho que viver elas. Amém? Então a língua, ela está ligada ao conhecimento. Para eu ter conhecimento, eu preciso do quê? Do ensino. Amém? Conhecimento e ensino, tudo bem até aqui? Quando a Torre de Babel ela foi separada em línguas, por que vocês acham? Eles tinham uma língua só. Significava que eles tinham o quê? Um só o quê? Um só ensinamento. Um só conhecimento. Eles tinham um só. E o conhecimento que eles tinham, era bom ou era ruim? Era tão ruim que Deus foi lá e fez o quê?
separou eles. Mas está falando de idioma? Está falando de conhecimento. Separou eles todos, ó. Cada um para um canto. Ué, mas não era que a gente ia fazer assim? Não ia fazer assim não. Agora eu vou fazer assim, ó. E eu vou fazer assim, e eu vou fazer assado. Deus pegou e separou eles. Vocês acham que isso foi ruim ou foi bom? Quem é que juntou eles num só pensamento? Não foi eles mesmos, num só conhecimento? Eles foram só se formando, ó. Aí Deus vai lá e, ó, espalha. Eu sou aquele que espalha onde não juntou. E eu sou aquele que vou juntar onde não espalhei. Senhor, sabia que o Senhor era um Deus severo, que o Senhor junta onde não espalha, espalha onde não juntou. Por isso que eu fiquei com medo e escondi o meu talento. Servo inútil. Se você sabia que eu era alguém que fazia isso, por que você não pegou isso aí e deu aos banqueiros? Isso é uma parábola, irmãos. Não está falando de moeda, de dinheiro, nada disso. Mas a gente só pode ter esse conhecimento se a gente falar essa língua. Quando Jesus apareceu nessa terra, tinha ensinamento, tinha ou não tinha? Esse ensinamento, a parábola dele é o fermento, né? Lá no final vou mostrar para vocês. Tinha o conhecimento. Sinal que eles falavam uma língua. Aquela língua que eles falavam, dava maldição ou dava bênção? Mal. Então, se eles estão falando uma língua que fala maldição, eles precisam de uma língua agora que fale o quê? Bênção. Aí Pedro vai lá com Cornélio, romano, tá? Romano. Conhecimento dele romano. Aí Pedro prega para ele, fala, estende as mãos e de repente eles se alegram no Espírito Santo e aí eles começam a falar outra língua. Então vamos lá, se vocês pegaram até aqui. Eles falarem outra língua significa que agora eles estão o quê? Com outro ensinamento. Pedro foi fazer o que lá, irmãos? Não foi ensinar? Ou ele foi contar história? Não foi isso que ele foi chamado? Aí as pessoas brigam por causa de língua. Aí falou em língua. Ele tem um outro conhecimento agora. Tanto ele como qualquer um outro que vem a partir de Jesus. Todos eles tinham conhecimento do quê? Do judaísmo. Mas a partir de Jesus e os discípulos, qual é o conhecimento deles agora? Do cristianismo. Entendeu agora? Falar em outra língua. Aquele que fala em outra língua está edificando quem? Ele mesmo. Eu tenho conhecimento, mas eu tenho outro agora conhecimento. Aquele que eu tinha ficou o quê? Fermento velho. Joguei fora. Ensinamento velho. Agora eu quero o quê? O fermento novo. Para fazer o quê? Crescer. O que faz o fermento? Não é para dar gosto, não? É só para crescer? Aquele negócio ruim lá que não tem gosto, não tem cheiro, não tem nada. É só para crescer. Então eu tinha um fermento velho. Larga o fermento velho, que é o ensinamento. Mas para esse ensinamento chegar precisa do quê? Da ferramenta. Sim ou não? Da ferramenta, irmãos. Então quando está se falando de língua, não é uma coisa física, mas é uma coisa espiritual. Amém? Então vamos lá. A língua está ligada ao conhecimento, ou seja, o ensino. Amém? Vamos ler Isaías 50, versículo 4. Todo mundo junto. O Senhor Deus... Espera aí, só tem dois aí falando. Vamos lá. Ele... que aprendem. Isaías 50, versículo 4. O Senhor me deu uma língua erudita. Então Deus foi lá e tirou a língua dele e colocou outra língua. Foi isso? O Senhor deu a ele uma sabedoria, irmãos. O Senhor deu a ele um conhecimento. Isaías, ele morava num palácio, irmãos, com o rei. Parecia Moisés. Ele estava dentro do palácio. Ele tinha muitos conhecimentos.
Mas Deus foi lá e deu para ele o quê? Uma outra língua, um outro conhecimento. Agora não mais dos reis da terra, agora do rei dos reis, do Senhor, irmãos. Então Deus dá para ele esse conhecimento para que ele saiba o quê? Dizer a seu tempo uma boa palavra. Isso quer dizer o seu tempo? Lembra? A profecia ela tem um tempo para cumprir. Então ele está no tempo desse cumprimento aí. Ele está falando essa profecia, essa palavra que Deus deu para ele. Porque eles estavam o quê? Cansados. Quem aqui não cansou dessa fanfarrada toda, dessa teologia do nosso século? Quem não cansou aí? Tem alguém que ainda não cansou, irmãos? Eu cansei faz tempo, irmão, disso daí. Quando os irmãos chegavam comigo, pastor, o senhor está lá no rádio, o senhor está na televisão, o senhor conhece fulano? Não conheço. Como que o senhor não conhece? Não conhecendo. Para mim não faz sentido. Para mim não significa nada, irmãos. Ou eu vou ouvir a verdade, ou eu vou ouvir a mentira. E não importa de quem seja, irmão. Pode ser do meu pai mentindo para mim, eu vou ter que aceitar porque é meu pai? Minha mãe mentindo para mim, eu vou aceitar porque é minha mãe? Minha esposa? Meu filho? Claro que não. O que dirá um estranho, hein? O que dirá um estranho, irmãos. Então, está dizendo aí que essa palavra é para o cansado, irmãos. Agora, no tempo do cumprimento, a palavra do Apocalipse é para quem tem o quê? Fome e sede. Se tiver fome e sede, quem tem fome, quem tem sede, vem a mim, diz o Senhor. Que eu vou te dar por R$1.000. Quanto que a senhora pagou? Foi de graça? Quanto o senhor está pagando, irmão Manel? Nada? É de graça? Quem tem fome, quem tem sede, venha, que eu vou dar de graça. É de graça. É só para quem tem fome, quem tem sede, irmãos. Quem não tem, continua bebendo dessa fonte aí fora. Ah, você vai ter, você vai acontecer, porque Josué entrou na terra prometida. Você vai entrar também. Irmãos, eu estou cansado de história, irmãos. Eu lido com pessoas todos os dias, irmãos. A irmãzinha me ligou chorando. Pastor, agora lá na igreja o pastor quer fazer um curso de teologia e se os membros não fizer, rebelde. Parabéns, bem-vindo ao grupo dos rebeldes. Entra aí na fila, irmã, porque na sua frente tem mais um bocado. Decida, irmã. Ou a senhora é livre, ou a senhora é escravo. Esse curso que a senhora está fazendo, eu não estou te obrigando, não. Ô, irmãzinha, pelo amor de Deus, faça. Estou fazendo isso, irmã? Não. E se a senhora não fizer, eu estou dizendo que a senhora vai para o inferno, vai ser amaldiçoada? Não. Então vai para lá, porque lá eles estão dizendo tudo isso. Não, pastor, não vou não, não posso não. Agora que eu descobri essa verdade, eu sou crente 20 anos. 20 anos. Nunca ouvi falar disso e está dentro da palavra de Deus. Eu falei, tome sua decisão então, irmã. Ela disse, vou tomar. Se o meu marido quiser vir comigo, ele vem. Se não quiser, ele continua lá. Mas eu não vou largar meu Deus. Tem que ter amor, irmãos, pela palavra. Tem que ter amor, irmãos, por essa revelação que Deus está nos dando. Ele desperta todas as manhãs. Desperta o ouvido para que ouça ensinamento, língua, palavra, doutrina. Tudo está o quê? Englobado. Amém? Vamos ver aqui, né? A língua é a capacidade de ensinar o quê? Corretamente. Isso é a língua. Vai ensinar o quê? Corretamente. Ou vai ensinar para a vida, ou vai ensinar para morte. Tem outro caminho? Purgatório, irmão. Tem o purgatório. Você esqueceu do purgatório? Esqueceu do purgatório? Não tem, irmão. Só tem dois caminhos. O céu, o inferno. Ou a gente escolhe a palavra de Deus, ou a gente escolhe a mistura do mundo aí fora. A palavra misturada. A palavra que não vem de Deus. Amém? E agora, essa língua, esse ensino, tem que ser dado para nós por quem? Por Deus? Mas Deus vai descer do céu para dar para vocês isso? Quem que ele usa?
usa o homem. Mas não é qualquer homem não, tá? Bora para a Bíblia? Malaquias, capítulo 2, versículo 7. Vamos lá? Porque... Até aí. Porque os lábios do sacerdote... Só disso aqui quer dizer o quê? Porque dentro dele tem o quê? A sabedoria. Vem da onde? Porque a sabedoria dos sacerdotes, a sabedoria que o pastor, que os sacerdotes deveriam ter, era para ser de Deus, sim ou não? Porque os lábios... Então a língua dele não é para ser de Deus? O que ele fala não é para ser do Senhor? O que está sendo ensinado não é para ser exatamente o que está dentro da palavra de Deus? E por que ensinam o que está fora dela, irmãos? Me diz aí. O irmão chegou comigo e disse aí, pastor, qual que é a melhor Bíblia de estudo para eu comprar? Eu disse aquela que só tem a Bíblia mesmo, não tem comentário nenhum. Essa daí de estudo é boa. Ficou marcada, né? Gravou aí. Imagina, irmãos. Qual é a Bíblia de estudo que eu tenho que comprar para mim? Aquela que não tem estudo nenhum. Eu conheci um irmão que ele limpava a igreja, irmãos. Ele limpava a igreja assim. Ele chegava, ele não varria, não passava pano, mas ele pegava aquele produto de limpeza, né, de cheirar, e jogava na igreja. Pronto, rapaz, quando abria a porta, estava cheiroso. Mas, irmãos, quando aquele negócio seca em cima da sujeira, pode passar pano. Não sai, não? Tem que lavar, né? E bem lavado. Pastor, eu posso ajudar o senhor? Pode. Fazendo o quê? Nada. Não faz nada. Fica quieto. Você já está me ajudando aí sem fazer nada. Mas eu posso limpar a igreja? Não, limpe não, irmão, por favor. Deixa do jeito que está. Mas por quê? Aí a gente tem que falar, né? Porque você coloca o produto aí, em cima da sujeira. Quando a gente for limpar de verdade, se fosse para baixo do tapete era melhor, né? Que pelo menos chegava lá debaixo do tapete e limpava, irmãos. Mascarou, mas pelo menos tá ali, né? Mas não, irmãos, jogar um produto em cima e ficar duro. Quer ajudar? Tá bom, então não faz nada. Se não fazer nada, já está ajudando. Porque toda vez que fizer isso, a gente vai ter que lavar. Olha o trabalho que dá. Olha o trabalho que dá. Então, nós precisamos guardar o conhecimento, né? Eles deveriam guardar o conhecimento. Eles são os sacerdotes, está dizendo aí, devem ser, os sacerdotes são os mensageiros de Deus. Deus está criando um povo agora. Gente, a Bíblia, ela não é a história da humanidade. A história da humanidade é um livro de ciência. Vai dizendo Homo sapiens, Homo erectus, Homo não sei o quê, quantos anos tem a Terra, quantos anos tem o ser humano. Esse aí é outro livro, irmãos. Mas a Bíblia, ela conta a história do povo de Deus. Tudo que acontece lá dentro é somente concernente ao povo de Deus. Amém? Aí Deus castigou o mundo. Não, Deus castigou o povo dele, que ele escolheu. Não é o mundo, não. O mundo, irmãos, é essa miséria que é. Não é por causa de Deus, não, irmãos. O mundo é essa miséria que é por causa do homem, que não conhece Deus. E se não tem o conhecimento de Deus, tem o conhecimento de quem? Do diabo. É bem claro isso, irmãos. Isso está lá em Tiago, capítulo 4. De onde vêm as guerras? De onde vêm as contendas? De onde vem a destruição? Se não é do homem e o seu desejo carnal. Vem para a igreja para desejar coisa carnal. Então a história da Bíblia é sobre o ser humano. Então, desde o início, Deus, ele só trabalha para criar o quê? Um povo. Lembra de Êxodo capítulo 19, versículo 5?
Olha, se vocês obedecerem a minha palavra, vocês serão para mim um povo, um sacerdote e reino. Sacerdote e reino. Era a promessa para aquele povo. Mas aquele povo fez o quê? Pecou. A língua que eles falavam não era a língua de Deus. Era a língua de Satanás. Então Deus pega e prepara outro novo reino e outro novo sacerdócio. Que somos quem? Somos nós agora. Pelo que nós nos tornamos sacerdotes e reino de Deus? Pelo quê? Mas se a gente falasse pela palavra, Satanás ia saber também. Mas pelo que nós nos tornamos? Pelo sangue. Pelo teu sangue, com o teu sangue, tu compraste de toda a terra um reino e um sacerdócio. Pelo sangue. Satanás não sabia o que era o sangue. Agora ele já sabe. Mas antes ele não sabia. Então nós somos comprados com o sangue de Jesus. E o que é o sangue de Jesus? Agora sim. Agora sim. Agora é a palavra. Porque a gente entende, porque está escrito em João capítulo 6. Que a carne e o sangue é a palavra de Deus. A palavra de Jesus. Mas antes ninguém sabia. Satanás também não sabia. Hoje o plano dele só é um, irmãos. Se nós estamos vivendo o tempo do cumprimento do Apocalipse, o Apocalipse não se cumpriu ainda não, tá? Está esperando o povo aí sair dessa Babilônia. Ainda não se cumpriu, ele vai se cumprir. Qual que é o trabalho de Satanás hoje? É impedir que esse cumprimento aconteça. Porque quando acontecer, bye bye para ele. Acabou. Então ele vai lutar. E vocês acham que ele está lutando com um bêbado lá fora? Está nem preocupado, irmãos. Ele está preocupado com esses daqui, ó. Apocalipse capítulo 18, versículo 4. Povo meu. O povo de Deus está no bar bebendo? Sim ou não? Não está no strip, não? Tá não? Na perdição? Na corrupção? O povo de Deus está onde, irmãos? Na igreja. Ah, não, Deus veio para o mundo todo. Amém. Eu não vou bater cabeça com quem acha que Deus veio para o mundo todo. Não vou bater cabeça com isso. A gente conhece a verdade e a palavra, irmãos. Quanto mais a gente conhece a palavra, menos a gente bate cabeça com os outros. Menos ainda. Porque se você ficar batendo cabeça, você se torna tolo igual tal. Lembra da história do leão? A grama verde? Né? A grama é azul. Não é verde, não é azul. É verde, não é azul. Tá bom, é azul. Por que você concordou que é azul? Eu não vou ficar batendo cabeça com ele nada. Vou me tornar igual a ele. Se ele diz que é azul, então pronto, é azul, vai-te embora. Acabou. É a tua razão. A tua razão, a tua decisão é o que vai direcionar a tua vida. Aqui nós estamos vendo, irmãos, que tem um conhecimento que tirou o povo de Deus da onde? Do caminho de Deus. Amém? Deixa eu acelerar aqui. Então, o ensino é como se fosse o fermento. Essa é a resposta da parábola. Qual parábola? A parábola do fermento. Então tem uma parábola que é fermento, que é o ensinamento. Mas o ensinamento vem de qualquer jeito? Não. Ele vem pela língua. O ensinamento de Deus dá vida. O ensinamento de Satanás dá morte. Amém? Vamos ler aqui, ó. Mateus capítulo 16, versículo 6 e o versículo 12, para a gente ver aí do fermento. Vamos lá? Vocês conseguem chegar aqui, irmãos? Vamos lá. E disse-lhes que acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Eles eram padeiros, irmãos? Eles eram o quê? Sacerdotes. Amém? Então toma cuidado com isso aí. Vamos para o 12. Então... Então ele estava entendendo, né? Puxa vida, então não é de pão? Lá no Egito foi pão sem fermento.
Lá no Egito, está falando de parábola ou de realidade? Realidade. Amém? Mas aquela realidade era o quê? Cópia e sombra. Então Jesus não estava falando de fermento de pão, para comer pão sem fermento. Ele estava falando do quê? Da doutrina. Mas, e o que é a doutrina? Acautelai-vos do fermento deles. Porque não é fermento de pão, mas é o quê? O que é o fermento? Doutrina. E o que é doutrina? Ensinamento. Lucas capítulo 12, versículo 1. Ajuntando-se muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros. Começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Pronto. Qual que é o ensinamento dos fariseus? A hipocrisia. Na casa de vocês não pode ter televisão não, viu? Só na minha. Senão vocês vão para o inferno. Na minha pode. Olha, irmã, é o seguinte. Irmã, a senhora está de calça aí, ó. Pode não. A senhora não vai para o céu não, senhora. A irmã Ivonete. Ninguém vai para o céu não, porque vocês estão de calça. A irmã André. Vai não. Você pode sair da igreja também, tá? Pode ir embora. Isso aí é hipocrisia, irmãos. Isso é hipocrisia. Agora que vocês conhecem a verdade, a Bíblia diz assim: o homem não pode vestir roupa de mulher e a mulher não pode vestir roupa de homem. Vocês acham que estava falando de roupa? Para e pensa. Puxa agora para a nossa época. Quem é o homem que usa roupa de mulher? É o padre. Não estou nem falando desse tipo de roupa. Mas vamos supor roupa de verdade de mulher. Homossexual. E qual é a mulher que veste a roupa do homem? Está falando de roupa, irmãos? Está falando de atitude. O homem que veste a roupa da mulher, irmãos. Está falando contra... Só que Deus vai dizer abertamente sobre isso. Se eu falar sobre esse assunto aqui, irmãos, eu posso até ser processado. É ou não é? Aí tem que falar, olha, o homem que veste roupa de mulher e mulher que veste roupa de homem. Ninguém pode me processar. Está dentro da Bíblia, eu não estou chamando ninguém de homossexual ou de lésbica. Estou falando que está usando roupa. Se disser que é o contrário, só vai mostrar. Está usando ou não está? E por que está dizendo que eu estou mentindo? Está usando a roupa, irmão. É uma ofensa? Não. Então agora vocês já sabem, né? Olha a mulher que veste roupa de homem aí e homem que veste roupa de mulher. Então a Bíblia todo o tempo ela está falando, não aqui ó, exterior. Está falando do interior. Amém? Do interior. A hipocrisia, irmãos, é algo que ela é dentro, não é aqui fora. Ela é aqui dentro. Mas como que ela vem para fora? Lembra? A boca fala do que tem em abundância no coração. Se aqui dentro está cheio de rapina, eu vou ensinar o quê? Se o meu coração está cheio de ódio, de satanás, de mágoa, de homicídio, de adultério, eu vou ensinar o quê? É por isso que dentro de nós tem que ter o quê? O rio de água viva. Que é o quê? É a palavra. Para que da minha língua, o meu ensinamento, seja o quê? A palavra de Deus. Pura, sem mistura. Porque não é fácil, irmãos, tirar as pessoas dessa mistura. Não é fácil não, irmãos. Eu, para sair, fui chorando. Confesso, irmãos. Para eu sair disso daí, meu Deus, coitado do meu instrutor. Penou para me tirar disso daí. Por quê? Porque eu gostava disso, irmãos. Eu estava embriagado. O vinho da prostituição da Babilônia, que é o ensinamento da Babilônia. Isso é que me alegrava. Mas graças a Deus a gente conseguiu sair, né? Então o que é o fermento? O que é o fermento? E qual que é o ensino deles? A hipocrisia. Então agora vocês já sabem, irmãos. O que quer dizer aí
em Mateus 13:33a. Vocês sabem o que quer dizer assim, quando diz assim, ó, Mateus 33a? Não. É antes da vírgula. Toda palavra antes da vírgula, ela é A. Tem uma vírgula, aí fica B. Tem outra vírgula, C. Então toda vez que você vê assim, toda vez que você vir Mateus 33a, é só a primeira parte da vírgula. Olha aqui onde eu parei. A parte B, eu ia pegar depois da vírgula. A parte C, eu ia pegar a terceira parte depois da vírgula. Todos entenderam? Acho que alguém já deve ter visto isso e não tinha entendido ainda. Amém? Então vamos lá para a parte A. Porque outra parábola diz, vamos lá. Outra parábola diz: o reino dos céus é semelhante ao fermento. O reino do céu é semelhante ao fermento. E o que é o fermento? Ensino. Se o ensino é de Deus, vida eterna. Se o ensino é de Satanás, é morte. E existe a ferramenta que é a língua que vai ensinar ou um ou outro. Amém? Então vamos lá. A língua é a ferramenta que dá o ensino, ou seja, a palavra e a doutrina, que pode dar a vida ou morte. Então a língua é essa ferramenta, irmãos, que vai dar o quê? O ensino. Só que tudo isso está assim, ó, fechado em parábolas, mas agora está sendo aberto para vocês. Amém? Então, a língua é a ferramenta que dá esse ensino, que dá esse fermento, que dá esse ensinamento, essa palavra, a doutrina, que ela pode dar o quê? A vida ou o ensino. Ou seja, a palavra, a doutrina, era chamado de... O fermento de Deus está em Mateus capítulo 13, no versículo 33. Os demais versículos que vêm depois daquele que você leu. Porque eu só queria que vocês entendessem o que é o fermento. A mulher, 3 medidas, tudo está dado, é outra coisa, tá? Isso aí vocês aprendem mais tarde. Mas, Mateus 13:33 fala do fermento de Deus. Porque estava dizendo que é o reino do céu. É ou não é o reino do céu? Está falando do reino do céu. Então é o fermento de Deus, é o ensinamento de Deus. E tem a ferramenta, que é a ferramenta de Deus, para dar esse ensino. Amém? Ou o de Satanás, que gera o quê? A morte. Mateus capítulo 16, que vocês viram também em Lucas, que é o fermento, é a hipocrisia. Lembra que Jesus falava? Vocês são hipócritas. Vocês colocam fardo no ombro das pessoas que nem vocês podem suportar. Lembra que eu falei? Minha casa pode ter TV, na de vocês não pode ter, não. Na de vocês é pecado, na minha é entretenimento. Isso é colocar fardos pesados, falsos ensinos, falsa palavra, que não dá vida, pelo contrário, dá o quê? Dá a morte. Para a gente caminhar para encerrar, Gálatas capítulo 5, versículo 9. Diz assim, ó, um pouco... Bom, a gente já sabe que fermento é ensinamento. Então, um pouco de ensinamento levanta toda a massa. Quem que é a massa? Vocês nunca foram para o carnaval, né? Para massa pular. A massa são as pessoas, irmãos. Até é um ditado popular. Não é um ditado popular? Massa. Olha aquela massa lá, ó. Lembra? Então, se eu pego essa massa aqui, ó, e coloco um pouquinho de fermento, o que acontece? Ela cresce. O ensino entra e a pessoa cresce. Mas, gente, ela pode crescer para o bem e pode crescer para o mal também. Ela cresce e ela faz o quê? E transforma tudo. Ou seja, se o ensinamento ruim entra no povo e cresce dentro deles, eles começam a acreditar em coisas que não é de Deus. E a vida deles começa a ser guiada por quem? Por Satanás e as circunstâncias da vida. Ah, não deu certo porque fulano jogou mal olhado para mim.
Não é assim? Ah, não deu certo porque o fulano deu um quebranto em mim. Secou a pimenteira. É assim, irmãos? Não é assim. Esse ensinamento é de quem? É de Satanás. O ensinamento de Deus é claro. Aquilo que você plantar, certamente você vai colher. Existe uma situação, irmãos. Existe uma situação que as pessoas dizem assim, olha, os teus planos não conta para ninguém. Porque se tu contar, vai dar errado. Poxa, a pessoa tem tanto poder assim, hein? Eu vou todo dia levantar da cama e dizer, vou ganhar milhões na Mega Sena, milhões na Mega Sena, milhões na Mega Sena. Eu vou lá na loteria, vou jogar, vou ganhar? Sim ou não? Claro que não. Faz o teste amanhã. Acorda segunda-feira e vou jogar na Mega Sena, vou ganhar milhões. Quando a gente faz planos, irmãos, a gente tem alguém que gosta muito de nos sabotar. É Satanás? É esse aqui, ó. Toda vez que você faz planos, você tem expectativas do plano que você faz. Nossa, vai ser legal. Quando você começa a espalhar o teu plano para os outros, esse cara aqui, ó, que não está sarado, começa a tirar a tua expectativa de fazer força para fazer o plano acontecer. Aí não acontece por quê? Porque você não empenhou o que você deveria ter se empenhado para que esse plano desse certo. Aí não deu certo, esse cara aqui que não quer acusar esse aqui, ele vai dizer, foi porque fulano, eu falei para fulano, porque não deu certo. Mas eu não corri atrás como deveria correr. Eu não fiz o que eu deveria fazer. Eu não coloquei força onde eu deveria ter colocado. A culpa foi de quem? Não, foi só porque a senhora falou que não ia dar certo. Claro que não. A culpa é minha. A culpa é minha, porque eu peguei e falei para todo mundo, e todo mundo já sabe que eu tenho esse plano, então estou feliz agora por isso. Irmãos, pior do que Satanás, somos nós que deixamos ele entrar em nós. E como é que ele entra? Pela palavra. Olha, fulano jogou uma olhada em ti. Legal, entrou a palavra. Fulano entrou, jogou uma olhada em ti. Mas a Bíblia diz que quem Deus abençoa não pode amaldiçoar não, irmão. Pode falar o que quiser falar, que não vai acontecer. Isso, irmãos, é crendice popular. Daqui a pouco as pessoas estão acreditando em simpatias. Quer ver uma simpatia? Pega lá a camisa do teu filho que te dá trabalho, dá 3 nó, traz aqui para a igreja que a gente vai orar e tirar o nó, aí ele vai ser liberto. Isso é uma simpatia, irmãos. Quer outra simpatia? Vou pegar aqui esse azeite aqui, vou dar, você leva lá na tua casa, você unge lá tudinho lá, que vai dar tudo certo lá. Simpatia, irmãos. Isso é um ritual. A Bíblia manda fazer isso? Você vai andar no Vale de Sal, vamos botar aqui um monte de sal aqui, você vai andar aqui nesse sal e a tua vida vai mudar. Está na Bíblia isso, irmãos? Isso é crendice popular. Isso é feitiçaria, meu irmão. Isso é mandinga. Ah, pastor, mas é porque tem a mandinga branca e a mandinga preta. Tem, mano, rapaz. Irmãos, para falar para a pessoa justificar o pecado, irmão, ele inventa tudo. Eu fiz um plano, não aconteceu. A culpa é de quem? Não é minha? Mas para justificar que não é minha, eu vou dizer que foi o senhor, irmão, que deu uma mal olhada aí, ficou com inveja e eu não consegui fazer o que eu deveria fazer. Claro, tira o olho, o senhor está muito olhudo. Irmãos, vocês estão rindo de vocês mesmo, entendeu? Todo mundo fazia isso. Todo mundo fazia isso. Mas não é, irmãos. A gente é movido pelo ensino que está dentro de nós. Se o ensino for de Deus, vai crescer para as coisas de Deus. Mas se for de Satanás, vai crescer para as coisas de... Tem um pastor que amaldiçoou. Ele acreditava que a palavra que a gente fala tem poder de dar vida ou tirar. Aí o fiel foi falar para o pastor, pastor, mas esse negócio de voto de R$1.000 aí não é de Deus, não. Eu tenho a palavra. Eu vou te amaldiçoar porque está dito que a língua tem poder de amaldiçoar ou de abençoar. Então não vou te abençoar, vou te amaldiçoar. Se fosse assim, hein, irmãos? Essa pessoa já tinha ficado